Paz do Senhor, queridos. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor novamente. Vamos falar um paz do Senhor bem forte. A paz do Senhor. Glória a Deus. E quero saudar os irmãos que estão em casa adorando a Deus conosco. Parabenizar todos os pais que estão aqui neste lugar. E nós estamos aqui por causa de um Pai maior, não é verdade? O nosso Pai, o nosso Deus. E eu quero dizer que estar ministrando nesta noite também foi um grande presente de Deus para mim. E quero pedir para que vocês se coloquem de pé. Abram as vossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 15. Vou esperar um pouquinho. Estarei lendo na versão NVT. E os irmãos podem acompanhar pela tela. Todos encontraram? Amém ou misericórdia, como diz as crianças, disseram as crianças. Amém. Nós vamos orar. Deus está neste lugar. E Ele vai continuar falando conosco. E nós vamos continuar o adorando através do momento que nós ouvimos a Sua palavra. Porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Senhor, te agradecemos por estarmos aqui mais uma vez. Por estarmos na Tua casa te adorando, te bendizendo. Hoje é um dia muito especial, é o dia dos pais. E também, Senhor, nós dizemos que Ele é muito especial porque somos filhos de um Pai tão grandioso, tão maravilhoso, tão amoroso, Deus. E nós te agradecemos nesta noite por sermos seus filhos. Temos os nossos pais terrenos, mas somos gratos por sermos teus filhos. Fala conosco através da tua palavra. Senhor, nós queremos te seguir, Pai. Acima de todas as coisas, nós estamos dizendo, diante dos homens, diante dos anjos, diante das potestades, que nós queremos te seguir. Então fala conosco, abra o nosso entendimento, o nosso coração, que sejamos restaurados, edificados, libertos e avivados através da sua palavra. Muito obrigada, Paizinho. Muito obrigada. Nós chamamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor fará. Em nome de Jesus. Amém. Essa passagem é bastante conhecida. Ela tem como tema a parábola do filho pródigo. Na versão NVT está a parábola do filho perdido. Obrigada, meu amigo. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Versículo 13, capítulo 15. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo que tinha, por viver de forma desregrada. Quando o seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra, e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma.
quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Matem um novilho gordo. Faremos um banquete e celebraremos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu música e dança. E perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. O servo respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu: todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor, e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar todo o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho? O pai lhe respondeu: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é teu. Mas tínhamos de comemorar este dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Aleluia! Podem sentar, queridos. Nós estamos com um tema que o nosso pastor colocou para que nós estivéssemos ministrando nesta noite. E eu acredito que o Espírito Santo colocou, nós cremos nisso, no coração dele esse tema, porque ele, como pai também, que tem suas filhas, e que acaba se tornando um pai um pouco de cada um de nós, daqui de cima, conhecendo as suas ovelhas, ele sabe aquilo que nós precisamos e estamos carentes de ouvir. E quando eu fui chamada, recebi o recado da Dai para poder estar ministrando, eu perguntei ao Senhor o que eu estaria falando nesta noite. Eu sempre gosto de perguntar ao Espírito Santo, porque aí eu fico tranquila. E ele me disse que era para mim estar falando sobre o filho pródigo. Muitos pensam que o filho pródigo é o filho perdido, mas a palavra pródigo significa esbanjador, gastador. E nós acabamos de ler uma história que fala de um filho que tinha tudo. Ele não era o filho primogênito, porque naquela época o filho primogênito, na lei judaica, ele tinha por direito de receber 2/3 da herança do pai, e o filho mais novo receberia 1/3. Mas na hora que o filho chega até o pai para pedir a herança, a gente vê que o pai, ele ouve o filho.
Nós estamos falando de uma época, não a época de hoje. Hoje é muito natural a família se juntar e o pai ouvir o filho e o filho falar, se expressar. Mas naquela época dos judeus, o pai falava e o filho geralmente obedecia. Um pedido desse, na verdade, seria uma afronta, porque o filho só poderia receber uma herança depois da morte do pai. Então, quando o filho mais novo, que só tinha direito a 1/3 da herança, chega para o pai e diz: pai, dai-me a minha parte da herança, era como se ele estivesse falando automaticamente para o pai: pai, eu prefiro te ver morto. Era isso que ele queria dizer. Porque ele sabia que, na verdade, no costume judeu, o filho só recebia a herança depois do pai estar morto. A gente começa lendo a parábola, e a gente vai ver aqui no livro de Lucas que antes Jesus já estava contando outras parábolas. E ele diz assim, começa assim: havia um certo homem. Um homem tinha 2 filhos. Sempre que a gente for estar lendo uma parábola e Jesus estiver falando, havia um certo homem, na verdade Jesus está tipificando, simbolizando aquele homem como o próprio Deus. Toda vez que eu sento aí nesse banco e olho para essa imagem, o que mais me chama a atenção é os pés de Jesus andando ali. Um Deus que se destituiu da sua glória e se fez como homem somente para entender a sua dor. Aqueles pés ali está demonstrando os pés de Jesus. Vem e segue-me. Mostra a humildade de Jesus. Mostra o amor de Jesus. A gente vê um Deus que, sendo Deus, Ele não usurpou, sabe? Não ficou se sentindo ofendido em se desfazer da sua glória para habitar no meio de nós somente para entender a nossa dor. E nós olhamos para o mundo de hoje e vemos pessoas que recebem dons de Deus, dons de um Pai de amor, e se acham que são os tais. Vemos pessoas querendo ser príncipes, reis, conhecidos, mas a gente vê um Deus que se destituiu da sua glória e se fez como um homem, somente por nos amar e para nos mostrar que o princípio de tudo para nós seguirmos, nós devemos desejar ser verdadeiramente humilde. Muitas pessoas dizem: eu sou humilde, mas na hora que toca em algo dele, a humildade dele acabou. Esse homem da parábola, Jesus estava querendo demonstrar, falar como se ele fosse o próprio Deus. E aquele filho mais novo, que só tinha direito a 1/3, pediu a parte da sua herança. E aquele pai ouviu aquele filho. Eu fico imaginando os religiosos da época, os fariseus, que sabia que aquilo não era algo normal, já não começou a gostar daquela história. E ele pegou a herança e deu a parte do filho mais novo. E o filho mais novo não foi logo embora. Embora a gente já ouviu pessoas falar que o filho mais novo foi embora, não. Ele ficou mais alguns dias. Mas não satisfeito com a herança que ele tinha recebido, ele pensou: vou deixar tudo e vou embora. Vou ali.
E aí a gente pode trazer para a gente nesta noite, que muitas vezes nós estamos na casa de Deus, estamos com o nosso Pai, um Pai de amor, um Pai que cuida, um Pai que zela, mas a nossa carne começa a querer sentir falta de algo, e a gente pensa, eu vou ali, eu vou só ali, eu vou só fazer isso, eu posso só ouvir isso, eu posso só beber um pouquinho, eu posso só mais um pouquinho. Mas nesta noite, Deus está nos dizendo, Satanás não quer que você faça só um pouquinho. Nesse pouquinho Ele quer te destruir e te levar para longe da casa do Pai. E aquele jovem, ele foi, e a Bíblia diz que ele gastou tudo que ele tinha com mulheres, na prostituição. E quando não tinha mais nada, veio fome sobre o lugar onde ele estava, e ele sentiu vontade de comer os alimentos dos porcos. Porco para o judeu era considerado um animal impuro, e os judeus costumavam comer essas farrolhas dos porcos quando eles estavam em momentos de crise, onde tinha muita fome, mas eles torravam aquilo e comiam para saciar a fome. Eu estava lendo, estudando, e disse que era costume antigo dos judeus dizer: o Israel só vai mudar, melhorar, quando eles comerem as farrolhas. Porque ia dizer que era um tempo de fome. E tempo de fome para eles era considerado como algo, uma justiça de Deus divina, uma cobrança de Deus sobre a vida deles. Mas ali não tinha, ele não tostou aquelas farrolhas, nada. E os porcos, eu fico imaginando os religiosos, os fariseus, empinando o nariz. Porco, animal imundo, alimento do porco, ele queria comer só ouvindo a história. E então, a Bíblia diz que ele pensou, porque antes dele gastar tudo, ele foi a um fazendeiro, e esse fazendeiro mandou ele cuidar dos porcos, e lá ele sentiu o desejo de comer. Mas aí a Bíblia fala que ele caiu em si, e lembrou que na casa do pai os empregados eram tratados muito melhor do que ele era, do que ele estava pensando ali. E ele pensou, eu vou voltar para a casa do meu pai, para que eu possa também, como os empregados dele, me alimentar. Esse cair em si diz muitas coisas. Porque às vezes as pessoas dizem assim: eu saí da igreja porque fulano fez isso. Eu deixei Jesus porque o pastor não me notou. Eu fiz isso porque briguei com alguém. Ele não colocou a culpa, ele caiu em si. E como Deus gosta quando a gente olha para a gente e diz: eu errei, eu falhei, fui eu, Senhor, foi eu que quis falar isso, foi eu que quis agir assim, mas eu estou caindo em mim, e eu vou voltar para a sua casa, eu vou voltar para a sua presença. E talvez você esteja dizendo assim: mas irmã Manuza, eu sirvo ao Senhor. Nós servimos ao Senhor, nós servimos a um Pai de amor. Mas muitas vezes, como aquele filho pródigo, ele estava na casa do pai, mesmo recebendo o valor,
estava longe de Deus. E ele caiu em si e voltou para o seu pai. Falem comigo, para o seu pai. Para o seu pai. Que coisa maravilhosa. Quando Satanás pensa que está tudo acabado e o homem cai em si, ele faz o quê? Ele olha para o seu pai, aonde há misericórdia, aonde há amor, aonde nós confessamos o nosso pecado, Ele nos ensina, Ele nos trata, Ele nos restaura e Ele faz tudo novo. Ele voltou para o seu pai. Enche a boca, igreja. O filho pródigo voltou para o seu pai. Para o seu pai. Pensando, eu vou para o meu pai e ele vai me tratar como os empregados, já estou feliz da vida. Porque olha, ele pensou só em comer o alimento dos porcos, mas ele não comeu. Aí ele falou, lá eu vou ter um bom alimento. Mas quando o pai daquele jovem olhou e viu que ele estava vindo, oh Deus, Tu és um Deus de amor, tão maravilhoso. A Bíblia fala que o pai correu ao encontro do seu filho e abraçou aquele filho. E naquela época, correr não era algo comum. Uma pessoa de idade ou uma pessoa de posses, não era ético correr. Mas Jesus sempre gostou de quebrar as éticas. A ética para mostrar para o homem que o ser humano tem muito mais valor. E aquele pai abraçou e disse para os empregados, olha, pegue a sandália para colocar nos pés do meu. Ele não falou do meu menino que foi embora. Não, ele disse do meu filho. Esse é o meu filho. O filho que eu amo. Às vezes nós temos alguém na nossa casa, na nossa família, que não está do jeito que nós queremos. E nós olhamos e podemos dizer, Senhor, está perdido. Ah, Senhor, não tem mais jeito. Mas nessa parábola Jesus está mostrando que para o Pai todos têm jeito. E que quando o homem volta para ele, ele não fala, está voltando um desviado, está voltando um perdido, está voltando o meu filho, o filho amado. Oh, aleluia. E ele disse para os empregados, coloque a sandália nos pés e traga um anel. Porque naquela época, poucos eram os empregados que usavam sandálias nos pés. Deus estava dizendo através daquela parábola, Jesus estava dizendo, quando alguém volta para mim, eu não trato como empregado. Eu não trato como qualquer um. Eu dou a sandália. Eu estendo a mão. E falou assim, pega o anel. O anel que era precioso. Que era dado, utilizado pela família. Dado ao filho, somente dado ao filho em uma ocasião muito especial. Dá o anel para ele e mostra que a minha aliança com ele continua. Pega a melhor veste, aleluia. Quando eu estava lendo isso, eu disse, meu Deus, a melhor veste, sabe o que Jesus estava dizendo? O que é do Pai é teu. O que é do Pai é do Filho.
e abraçou aquele filho e preparou uma festa e mandou matar um novilho. Para matar um novilho naquela época era no casamento ou quando o filho criava maior idade. Para os judeus era com 13 anos. E festejou com o filho. E a gente poderia parar com essa parábola aí, não poderia? Deu tudo certo. Mas aí vem o filho mais velho, o primogênito. Ouve o barulho da festa e pergunta para os empregados o que está acontecendo aí. E aí os empregados contam para aquele filho. E ele ficou chateado. Poxa, eu estou o tempo todo com o Senhor, com meu pai. E ele não fez uma festa, agora esse rebelde. Porque a gente olha com os olhos carnais. Esse perdido chegou e ganhou uma festa. Olha que beleza. Aí o pai foi ao encontro do filho e tentou convencer aquele filho. E o filho falou assim: pai, eu tive esse tempo todo contigo e o Senhor não matou um novilho por eu estar com o Senhor, não. O Senhor não deu uma festa. Olha, aquele pai abraçou o filho. E o pai podendo passar uma outra vergonha. Porque primeiro pelo filho pródigo que se foi, e agora pelo filho que ficou, não quiser entrar na festa. Ia ser uma afronta. Para aquela época seria uma afronta. Nos dias de hoje seria: seu pai dá uma festa, você não quer entrar. E aí o pai olhou para ele e disse: olha, tudo que é meu é teu. Dizendo assim: você não usufruiu porque você não quis. E aí trazendo para a gente, às vezes nós não usufruímos do que o nosso pai tem para nos dar. Porque nós achamos um filho, talvez pequeno, talvez o menor da casa. Mas a Bíblia diz que o Senhor nos chamou para ter uma vida abundante. E vida abundante não é vida sem sofrimento, sem dor, sem decepção. Vida abundante é vida repleta da presença do Espírito Santo. Sabendo que pode haver dor, pode haver decepção, pode haver angústia. O meu Pai está comigo. E se o meu Pai está comigo, eu não tenho o que temer. Às vezes estamos na casa do nosso Pai e não sabemos quem Ele é. Jesus estava falando aquele, tipificando, mostrando aquele filho, representava os fariseus, os doutores da lei, que conhecia a lei, mas não aceitava Cristo. E quando Jesus fala, ele diz assim: mas tínhamos de comemorar este dia. O pai falando para o filho mais velho: pois seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E a parábola termina aí. E eu acredito que Jesus estava dando uma oportunidade aos fariseus de pensarem e quererem mudar de vida e aceitarem a Cristo, aceitarem que Ele era o Filho de Deus enviado. A oração do Pai Nosso fala muito de um Pai Nosso. Estou terminando. O nosso Pai. Você pode... Foi a oração que Jesus nos ensinou. Pai Nosso que estás no céu. Sabe o que Jesus está dizendo? Não é o meu Pai, não é o seu Pai, não é o pai daquela que está lá atrás, não é talvez o pai daquela que foi abandonado, talvez, não é talvez o pai daquela que foi abusado, que foi rejeitado, não é talvez o pai daquela que tem autoestima baixa, não é talvez o pai daquela que não tem dinheiro, que não tem nada, não é talvez o pai daquele que é rico, é o nosso Pai, o nosso Pai, o Pai de amor, o Pai que não abandona, o Pai que vem ao nosso encontro, o Pai que bate a
porta e quando a gente abre, Ele entra e faz uma festa conosco. O nosso Pai. Aleluia! Dê um brado de glória para o teu Pai. Nós estávamos mortos e Ele nos trouxe das trevas e nos trouxe para o Filho do seu amor, o nosso Pai. Nós merecíamos a morte, merecíamos o inferno, mas Ele nos trouxe vida eterna e nos trouxe para a luz, o nosso Pai. O Pai que nos chama e diz: vem e segue-me, deixa o mundo, porque eu não te chamei para ser pastor de bode, mas pastor de ovelhas. Eu não te chamei para ser pastor de porcos, mas para ser pastores de ovelhas. O nosso Pai. Pai, você que está aqui, Deus te chamou, você é pastor de ovelha. As crianças da nossa igreja, a gente pode olhar e declarar e profetizar: serão pastores de ovelhas, irão seguir o Mestre. Nós que estamos aqui, Deus nos chamou para sermos pastores de ovelhas. O nosso Pai. Que palavra maravilhosa. Pai, Pai, Pai. O pastor falou aqui: o meu pai morreu. Eu também sinto falta do meu pai. Eu sei que alguns aqui não têm mais o pai com ele, mas nós temos um pai que você não vê, mas te ama tanto. Te ama tanto. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O nosso Pai, o nosso Pai, o Pai que humildemente te destituiu da sua glória e disse para nós: vem e segue-me. Vem e segue-me. Tá difícil, Senhor. Vem e segue-me. Ah, Senhor, estou fraco. Vem na fraqueza, diga ao fraco que eu sou forte. Vem e segue-me. Ah, mas eu estou doente. Vem e segue-me. Eu sou a tua saúde. Ah, eu sou rejeitado. Vem e segue-me. Te dou uma roupa nova, te dou um anel e coloco sandália nos seus pés. Se coloque de pé, igreja. Há uma frase do Augusto Cury que eu gosto, que ele diz assim: bons pais corrigem erros, pais brilhantes ensinam a pensar. Se Deus fosse só um pai bom, Ele só iria nos corrigir, não é? Mas nosso Pai é muito, muito, muito. Ele é tremendo, Ele é maravilhoso, Ele é um Deus de amor. E tem ensinado os pais terrenos a cada dia a ser um pai brilhante, não só que corrige, mas que abraça, mas que traz para si. Porque o mundo está chamando os jovens, as vidas, para ir lá fora só um pouquinho. Mas nesta noite o Senhor está dizendo: fica aqui, fica aqui. Porque Satanás não quer você um pouquinho, ele quer destruir você. Mas eu, como pai de amor, te trago para perto de mim, te abraço e falo contigo:
eu te amo. Sempre que você estiver pensando, meu Deus, o Pai, lendo de João 3,16, um versículo tão simples, mas tão maravilhoso. Ele nos amou de tal maneira. E eu quero que você aplauda o teu Pai maior. O teu Pai que te deu uma família, o teu Pai que te deu um pastor, o teu Pai que te deu uma igreja, o teu Pai que abriu as portas para você, o teu Pai que te dá o ar que você respira, o teu Pai que te dá alimento, o teu Pai que te socorre na hora da angústia, o teu Pai que quando você erra, Ele te segura pela mão e te sustenta e te ensina e te levanta novamente e tem poder para fazer tudo novo. O teu Pai, nós te amamos, Senhor. Tu és o nosso Pai de amor. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor fará. Nós te amamos. Você que está aqui nesta noite, ou que está em casa, que ouviu essa palavra e que ainda não teve um encontro com o teu Pai, não perca a oportunidade maravilhosa. O nosso pastor estará fazendo um apelo. Essa é a tua hora. O teu Pai te espera. E eu agradeço a oportunidade.